Boa tarde, amigos da associação. Nós estamos iniciando mais uma reunião doutrinária nessa tarde. E que bom nós estarmos aqui juntos mais uma vez, não é verdade? Eu vou iniciar aqui fazendo uma leitura, depois nós passamos para a nossa prece inicial. E hoje nós temos uma convidada especial que vai falar de um tema muito bacana, Jesus e honra. Então, nós vamos fazer a nossa leitura, então, para já entrarmos nesse clima, né, nos harmonizando para aproveitarmos ao máximo a nossa palestra de hoje. O texto está também, para quem está seguindo pelo YouTube, está lá também, naquele mostrar mais, vocês vão acompanhar o texto ali também, tá certo? É da obra Caminho, Verdade e Vida, e o título é Honras Vãs. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Foi isso que disse Jesus, né? E está lá em Marcos, capítulo 7, versículo 7. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização no Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque, logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando, em verdade, separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer, desse modo, que sobre o esforço de tantos anos é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Então, meus queridos, nós vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos nossos mentores queridos, trabalhadores que coordenam o trabalho no mundo espiritual desta casa, agradecendo por mais esse momento que temos a oportunidade de mergulhar nos ensinamentos do Cristo. Que a nossa palestrante de hoje seja abençoada, nos traga bastante conhecimento para que possamos, de fato, utilizar no nosso dia a dia, vivenciando esses ensinamentos. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de todos os espíritos amigos que nos acompanham neste momento, nós damos por iniciada mais uma reunião de doutrinas desta tarde. Que assim seja. Então, queridos, eu vou aqui convidar a Carla Ribeiro, que ela tem, então, esse tema, né, Jesus e honra, para nos ofertar bastante ensinamento, tá certo? Vamos lá. Bem-vinda, Carla. Olá, obrigada, Sandra. Boa tarde a todos. Boa tarde, querida. Nós somos todos seus. Boa palestra. Tá certo, então. Então vamos seguir, então, estudando, né, esse livro da Joana, o primeiro da série psicológica, Jesus e Atualidade. E eu sempre gosto de iniciar, já que, né, fazendo uma busca no dicionário, né, já que hoje a gente vai tratar da honra, né, o que exatamente é a honra?
de que forma se descreve, qual é o seu significado. E o dicionário nos traz duas interpretações. Um primeiro, princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar do bom conceito junto à sociedade. O segundo, consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais, privilégio, né, reservada apenas aos heróis. Então, no primeiro sentido, né, se pondera uma questão de conduta virtuosa, corajosa, que leva o sujeito honrado, né, a gozar de um bom conceito na sociedade. Num segundo momento, né, num segundo sentido, é algo que é reservado ao herói, né? Se a gente fazer uma interpretação, o que é um herói, né, é alguém que se disponibiliza a encarar, a enfrentar o que é errado para fazer o certo, né? E isso significa se dedicar, isso significa se disponibilizar e abrir mão de algumas coisas também, né? E aí eu lembrei, durante o estudo, e não por acaso caiu ontem à noite no meu Evangelho no Lar, né, o tema da porta estreita, né? E é interessante que é o capítulo 18, item 3 do Evangelho do Segundo Espiritismo, que diz assim: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque os grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que a poucos se resignam. É complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Ou seja, a honra, né, esse predicado dos heróis, esse predicado desses homens, né, desses homens e mulheres que se propõem ao quê? Né, a abrir mão, né, e fazer esforços sobre si mesmos. Nesse sentido, o esforço de melhoramento nos torna, de certa medida, heróis de nós mesmos, né, onde superamos as nossas más tendências, né, e nos mantemos dentro de uma conduta honrada, virtuosa, corajosa, né, e é nesse sentido o convite que a Joana nos faz hoje, né, de ter coragem. E ela começa apresentando, né, as características de Jesus. Quem é Jesus? Esse homem, esse espírito iluminado, perfeito, que chegou à Terra para nos ensinar a honra e tantas outras coisas, né? Então, ela diz assim: a estrutura psíquica de Jesus é o modelo da perfeição, identificação com a tarefa que ele veio exercer. Por ser um espírito perfeito, ele já tinha uma estrutura que permitia que ele viesse a nós, humanidade, nos ensinar, né, o quê? As leis de Deus, a boa nova. Ele pôde penetrar nas leis fundamentais da vida, que conduzem os homens, estabelecendo em palavras e atos os roteiros seguros para o equilíbrio fisiopsíquico de todos. Quais são as leis fundamentais? O amor. A prática de Jesus é toda pautada no amor. Essas são as leis fundamentais que ele penetrava com tranquilidade devido à sua perfeição já alcançada. Assim, com esse conhecimento, com essa estrutura, ele conseguia fazer a tradução e a orientação para os espíritos menos evoluídos daquele contexto,
né, da humanidade naquele momento e no momento atual, porque ainda estamos nesse processo, né? Ele, projetando a verdade, não esmagava com a sua natural superioridade, não absorvendo cada individualidade, que permanecia mais independente. Jesus conhece o caminho do processo, né? Ele conhece o processo de evolução do espírito. Ele mesmo já percorreu esse caminho e alcançou, né, a perfeição. Então, com muita tranquilidade e respeito, ele conseguia compreender a trajetória e o momento que os espíritos do seu tempo e de hoje, né, vamos dizer assim, não vamos botar o tempo de lá e o de hoje, mas que nós, em humanidade, passamos. Ele conhece a trajetória, ele já passou por ela e alcançou a perfeição, que é o destino de todos nós, espíritos imortais. Aqueles que se afeiçoavam encontravam a paz e, por esta razão, optavam livremente por segui-lo. Existem, né, alguns estudos, né, não sei se poderia dizer estudos, mas acredito que sim, que onde estava Jesus, num raio de 500 metros, a sua energia curava. Para nós, às vezes é um pouco difícil a gente entender essa dimensão da energia que Jesus nos irradiava. Vamos tentar trazer um pouco mais para a nossa realidade. Quando a gente conhece uma pessoa bondosa, uma pessoa boa, uma pessoa que faz bem, a gente não quer ficar perto. Aquela energia não atrai a gente. Agora vocês imaginem Jesus, que a uma distância de 500 metros essa energia se irradiava e alcançava, e ele conseguia curar mesmo a distância tal, seu magnetismo, né, a sua evolução espiritual. Naturalmente, as pessoas que se aproximavam dele conseguiam sentir a paz, né? E com tudo isso, com todo esse conhecimento, ele conseguia despertar as potencialidades jacentes em cada um, né? Canalizando para as operações saudáveis, mediante cujo esforço se fruíam júbilos e plenitudes. Ou seja, ele conseguia, conhecendo o processo de evolução do espírito, conhecendo a trajetória, ele olhava para a potencialidade. Ele não valorizava as dificuldades. Se a gente pensar naquela analogia do copo meio cheio, copo meio vazio, o que você vê? Jesus sempre via o copo meio cheio. Ele sempre percebia a potencialidade daquele espírito, né, de crescer, né, de avançar. E isso também reforçava a autoestima, resgatava o valor daquele ser humano, que possibilitaria, né, que possibilita o crescimento. Né? Então, Jesus conseguia fazer isso de forma muito tranquila, por todo esse conhecimento e perfeição que ele conhecia e que veio ali auxiliar. Né? Joana ainda traz: as parábolas que lhe guardam as instruções vivas continuam adequadas para os problemas hediondos, possuindo sentido harmônico e orientação, capazes de serem aplicadas sem qualquer conflito de época, lugar e pessoa. Então, por que as parábolas se mantêm atuais? Porque as parábolas, elas se propõem a ter vários sentidos. Mesmo nós, quando lemos uma parábola outra vez, depois de algum tempo, a gente consegue perceber outros sentidos naquelas parábolas. Porque, à medida que passamos o tempo, evoluímos e conseguimos ampliar o nosso conhecimento e a nossa compreensão. E assim, a parábola é a mesma,
mas o leitor já não é mais o mesmo. O leitor já passou um processo, já alcançou mais uma etapa da sua evolução e consegue perceber algo naquela parábola que antes não percebia. Essa é a maior potencialidade do ensino de Jesus, a sua atualidade. Suas parábolas se mantêm atuais. Se olhamos para ela no contexto atual, elas encaixam, sim, em alguns papéis, em algumas situações, né? E se proponham muito bem ao que Jesus veio fazer, né? O que Jesus veio fazer na Terra? Né? Ele veio anunciar o reino de Deus, a boa nova. E ele precisava ser esse ser perfeito, né? Aquele que atingiu a perfeição, né? Ele tinha condições de vir na matéria. E ele, com a sua perfeição, mantinha uma comunicação direta com Deus. Então, por meio do seu exemplo, ele nos mostra aonde nós podemos chegar, enquanto espíritos. Estamos muito aquém de Jesus, com certeza. Longe de mim querendo me comparar ou nos comparar a Jesus. O que eu estou trazendo aqui é o exemplo que ele nos mostra, dizendo que aqui vocês podem alcançar a perfeição. Já trilhei este caminho que vocês trilharam. Conheço essa jornada, sei das suas dificuldades, mas também sei da potencialidade que vocês têm para superá-la e alcançar a perfeição. Né? E aí, Joana nos convida ao quê? A trazer esse Cristo para nosso dia a dia. Né? Usar os seus exemplos, usar a sua prática cotidiana no dia a dia, no nosso dia a dia. Né? Atualidade, né? Não é à toa que Jesus e atualidade é o título do livro. É atualizar Jesus no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Na nossa prática, nas nossas relações, nas nossas vivências, nas nossas reflexões. Esse é o grande convite que a Joana nos faz. Ela segue, então, no texto, dizendo assim: o homem moderno prossegue, de certo modo, com as mesmas aspirações e necessidades de seus antepassados, ressalvadas algumas conquistas logradas através dos tempos. É óbvio que, comparado aos homens do tempo de Jesus, nós tivemos algum avanço, com certeza, principalmente intelectualmente. Mas enquanto o intelectual evoluiu, a nossa moral ficou meio capenga nesse processo. Ainda a nossa honradez é pequena. Então, em alguns aspectos, sim, ainda somos muito próximos daqueles irmãos de 2000 anos atrás. Mas em outros, não. Então, Jesus se mantém atual porque algumas das nossas necessidades ainda são as mesmas. Os nossos avanços ainda se aproximam muito daquele momento e daquela época. Desse modo, diz Joana, ainda permanece com carências e inseguranças que lhes perturbam as estruturas emocionais. Para conseguir a liberdade interior e a emancipação, necessita da luz do conhecimento e da coragem para entregar-se com decisão à honra dos objetivos que persegue. E qual é o objetivo que nós temos? Questão 783, o Livro dos Espíritos, nos traz: ser feliz. Esse é o nosso objetivo. É essa a nossa trajetória, né? É esse o caminho que nós estamos percorrendo para alcançar a felicidade na nossa evolução. Estamos evoluindo para alcançar a felicidade. Saber o que pretende da vida e como consegui-lo, eis o processo parto do amadurecimento pessoal, rompendo com suas próprias raízes os atavismos que lhe procedem
do passado espiritual. Eu vou ler de novo porque eu acho que essa frase da Joana é fantástica. Saber o que pretende da vida e como consegui-lo. Eis o processo parto de amadurecimento pessoal, rompendo com as suas próprias raízes os atavismos que lhe procedem do passado espiritual. Ou seja, esse processo parto, ele nasce de nós mesmos, não de terceiros. Essa trajetória, esse caminho, precisa nascer de nós. E para isso, a gente precisa superar os nossos atavismos. Eu vou dar uma puxadinha aqui no que é esse atavismo. Essa palavra eu aprendi com Joana, eu acho ela... E ela é uma palavra recorrente nos textos da Joana. Aí o que diz? Segundo Joana de Ângeles, trazemos uma herança arquétipa de mitos e fantasias, dos períodos iniciais da evolução do pensamento, que prossegue submetendo-nos e subjugando-nos, e, consequentemente, impedindo-nos de vislumbrar os horizontes espirituais e conquista, evidentemente, obstando também a nossa almejada alforria espiritual, meta, aliás, assinada por Deus para todas as suas criaturas. Ou seja, o atavismo são essas heranças arquétipas de mitos e fantasias, né, desses períodos iniciais da nossa evolução enquanto pensamento, que ainda nos atravancam, que ainda dificultam a nossa evolução. Né? Então, vamos entrar em trabalho de parto, vamos gestar a nossa evolução e vamos fazer esse processo parto de amadurecimento pessoal. E não à toa que a Joana coloca um processo parto, porque a gente sabe que o parto, o nascimento de uma criança, ele tem um processo dolorido, sofrido, o corpo tem que se preparar, né, tem que gestar aquela criança, o organismo passa por, né, o corpo tem um processo ali para poder dar à luz à criança. Da mesma forma, nós também precisamos passar por esse processo, né, para dar à luz ao nosso, né, para deixar a luz, melhor dizendo, que a luz nos alcance e que a gente possa, né, caminhar com sucesso esse percurso evolutivo, esse percurso de amadurecimento espiritual. Para este esforço, a honra se lhe torna o inigualável guia interior, impulsionando-o para frente nos passos que deve dar sem mais deter-se, né? Então, honra, honestidade, né? Nós temos que deixar a nossa ilusão com a matéria, com as coisas do homem, e nos apegarmos às coisas de Deus, à nossa fé, à nossa espiritualidade, né? E avançarmos, impulsionando-nos para frente, nos passos que devemos dar, sem mais nos deter. E aí eu resgato a questão 783 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta assim: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Respondem os espíritos: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E aí a gente pensa no momento em que a gente está vivendo de uma pandemia que atingiu toda a humanidade. E não fica a pergunta, não estamos vivendo esse abalo, né? Esse abalo físico e moral que tem transformado a humanidade, que tem transformado as relações, que tem sacudido esses nossos atavismos, essas nossas memórias antigas,
né, e nos convidando, de certa forma, à reflexão da humanidade, à reflexão do coletivo, né, porque, assim, todo esse processo da pandemia é um convite coletivo, é um convite de cuidado coletivo, porque se eu não me cuido, eu posso estar disseminando um vírus na minha comunidade. Se eu me cuido e o colega, o vizinho não se cuida, o amigo ou familiar, ele pode estar me colocando em risco. Então, é um momento em que a gente está vivendo, sim, um abalo, e que está gerando a reflexão em todos nós, mesmo aqueles que não queiram ter tal reflexão, né? Fomos convidados. Agora, não, nem se precisa convite, estamos todos sendo levados por esse processo pandêmico que nos faz a reflexão, né, que nos impulsiona na direção do progresso. Né? Assim, precisamos da honradez nas nossas atitudes, conduta reta e lúcida, para sair desse looping na matéria, e onde o sofrimento vem para despertar. Né? Despertar o quê? Quais são as características do homem de bem? Né? A questão 918 do Livro dos Espíritos apresenta essas características, né? O homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, né? Se questiona, né? Questiona a sua própria consciência sobre seus atos que praticou, né? Tem sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, é humanitário, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens. Não é vingativo e respeita seus semelhantes, em seus semelhantes todos os direitos. Estou fazendo um resumo aqui da questão 918, gente, mas basicamente é isso. E se a gente pensar nesses caracteres do homem de bem, o quanto de honradez não se precisa para sermos um homem de bem, né? Quanta coragem a gente não precisa ter para colocar em prática todos esses caracteres trazidos aqui por Allan Kardec e a espiritualidade, não é? Precisa coragem, precisa honra, né? Precisa abrir mão de coisas, precisa refletir e seguir na direção da porta estreita, né? Aquela porta em que nos refletimos sobre nós mesmos e não caímos na tentação da porta larga, como os vícios e as tentações, né? Voltando a Joana, então. Na ruptura dos laços familiares constringentes, Jesus, sem deixar de atender aos compromissos morais e sociais com o clã a que pertencia, demonstrou a grandeza da coragem que a honra pessoal lhe facultava. Buscado pela família, que lhe ignorava o ministério, duvidando da sua missão e assim tentando interrompê-la, quando ele punha os alicerces da boa nova nos corações, foi advertido por alguém que lhe disse: tua mãe e teus irmãos aí se encontram e chamam por ti. Chegar-lhe o momento da indeclinável com honrosa decisão, facultando-lhe interrogar com tranquilidade: quem é meu pai? Minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus? A estupefação geral não o perturbou, e ele prosseguiu como se nada houvesse acontecido. Jesus, na sua trajetória, né, a história de Jesus, a clareza da missão que ele tinha,
Ele precisava, sim, ser honesto consigo mesmo. Toda a humanidade, todos nós somos irmãos perante Deus. Se somos todos filhos de Deus, nós somos o que entre nós? Né? Irmãos, né? E Jesus veio falar para quem quer e quem quer escutar. Precisava deixar em pouco tempo, muito. Ele sabia que ele tinha pouco tempo na Terra. E ele precisava aproveitar esse tempo. Né? E se a família, né, o irmão, a mãe, tido dentro do contexto social, não conseguiam andar com ele, ele não podia deixar de andar, porque ele tinha uma missão maior para com todos os seus irmãos na humanidade. Né? Honra, diz Joana, é a coragem de eleger o melhor, que foi exatamente o que Jesus fez naquele momento que ele pergunta: quem é meu pai, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todos aqueles que seguem Deus, né? A lei de Deus. Esses são meus irmãos. É necessário ter coragem para se eleger o melhor e que nos conduz ao caminho da porta estreita. A dubiedade na decisão entre os que o desejavam reter e aqueles que lhe necessitavam da presença e das lições seria a lamentável falência dos objetivos que buscava. Diz Joana. Coragem e objetivos firmes. É isso que nós necessitamos para alcançar a honra de Jesus. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Né? Marcos, capítulo 2, versículo 17. Então, Jesus veio para os que necessitavam, para aqueles que estavam prontos a segui-lo. E respeitou os que não podiam ainda, repetindo, porque ele conhece o processo evolutivo de cada um. Todos teremos o nosso tempo de seguir Jesus, de compreender seus ensinamentos. Né? Seguindo Joana, não há aí despeito aos familiares. Estes, sim, presunçosos e amedrontados, sem um consolarem, desrespeitavam a opção de homem independente que viera para um apostolado que jamais negara qual seria o término: a humilhação, a cruz e a morte. A gente consegue compreender um pouco a postura da família de Jesus, né? Que toda a condução e a vida de Jesus, né, agitaram e geraram perseguições. E é óbvio que, dentro das limitações da família dele, eles estavam assustados e amedrontados com as consequências deste familiar, vamos dizer assim. Mas ele se manteve firme no seu propósito, na sua trajetória, e cumprir a sua missão, né? A sua honra levava-o ao prosseguimento, mesmo lutando contra todos os fatores hostis. Né? Então, as dificuldades, as hostilidades, as ameaças não o abalaram. Ele entendia que fazia parte do processo todos esses fatores hostis e se manteve firme. Né? Sua honra o manteve firme no seu propósito. Ele viera romper os impedimentos, arrancar a escultura modelada do homem integral do mármore frio da sociedade utilitarista e escavocada. O cinzel e o martelo para arrebentar a pedra era uma honra e o dever. Ou seja, Jesus veio para quebrar paradigmas. Ele veio nos ensinar a lição do amor. Nada podia emparedá-lo nos limites das conveniências, dos receios pueris, das afeições imaturas.
20 séculos depois, ele o mesmo escultor de almas, trabalhando o granito das vidas a fim de libertá-las. Ou seja, ainda estamos presos aos atavismos e ainda precisamos romper com esses atavismos e com as nossas acomodações. Ainda nos colocamos como a família de Jesus, amedrontados com as consequências de algumas condutas honradas. Porque condutas honradas necessitam de coragem. Dizer a verdade, fazer o certo, necessita coragem. Ainda chegará o tempo em que nós viveremos em um local, em um mundo, onde a verdade e a honradez serão mais fáceis. Mas ainda como um planeta de provas e expiações, ainda é necessário de nós muita honra e muita coragem para sermos virtuosos e seguirmos os exemplos de Jesus. Seguindo com Joane, tua honra, a nossa honra, deve modelar-se na dele. Ele é nosso exemplo maior. Tua decisão para a felicidade, rompendo as estruturas passadistas e acomodadas, é a força do teu empreendimento, do nosso empreendimento. Entra em ti mesmo e ausculta a consciência, o teu guia íntimo, a fim de saberes o que pretendes, o que é melhor para ti e como conquistar. A tua libertação diferirá daquela que rompe vínculos de afetividade para soltar-se, escravizando-se a outras situações piores. Olá, amigos. Nós tivemos aqui uma interrupção e acredito que a Carla esteja tentando entrar novamente. Nós vamos aguardar um pouquinho, tá certo? Acredito que ela deva aqui retornar para concluir essas suas ideias que estão sendo tão maravilhosas, tão boas, né? Para nós, para nossa reflexão. Vamos aguardar só mais um minutinho, vamos aguardar, ver se ela entra aqui. Eu vou tentar fazer um contato com ela. Infelizmente, esses problemas tecnológicos fazem parte da nossa rotina atualmente, né? Temos que conviver com isso. Vamos ver se ela entra novamente. Enquanto isso, vamos ver aqui. Enquanto isso, vamos ver aqui. Enquanto isso, vamos ver aqui. Bem, acredito que ela não vai entrar novamente. Vamos ver. Foi a internet dela realmente que teve problema. Acredito que ela não vai entrar novamente. Vamos ver. Foi Oi, Carla. É que eu parei. Carla, está tendo uma microfonia, eu não sei se aí ou é aqui. É que eu parei. Ela está dando... Espera aí. Está tendo uma microfonia. Não, já tirei aqui. Consegue nos ouvir, Carla? Consigo.
Consegue? Deixa eu desligar o celular aqui. Onde é que eu parei? Onde é que eu caí, melhor dizendo, né? Foi bem rápido, foi bem pouquinho, Carla, bem pouquinho mesmo. Pode Tá. concluir. Vou concluir aqui, que a gente já está no finalzinho, né? Isso. Estou bem no finalzinho, na última etapa. Vou colocar nova. Então, ok. Olá, pessoal, voltou conexão. Vamos lá, seguindo. Para finalizar, então, a questão 919 do Livro dos Espíritos diz assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Do mal, não do mar. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo. A honra de encontrar um guia interno que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus é o desalgemar-se de tudo quanto constitui retentiva para que sigas plenamente. Ou seja honesto com você mesmo. Essa é a lição. Após isto, não serás mais o mesmo, nem te repetirás. A consciência do dever se manifestará a ti na honra de seguir em padrões de respeito a todos e a tudo, porém de liberdade total sobre a liderança de Jesus. Seja honesto com você mesmo e lembre-se do mandamento maior: amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amará teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Eis aí a orientação da honra de Jesus. Obrigada, gente. Vamos ser corajosos em sermos honestos conosco mesmos e achar em nós a honra. Obrigada. Desculpa pelo transtorno. Tchau, tchau. Oi, Carla. Deu tudo certo. Muito obrigada por você ter continuado conosco, por você ter retornado para concluir as suas ideias, né? Que foram extremamente valiosas. Tenho absoluta certeza disso. Que bom. Obrigada, querida. Obrigada a vocês. Boa tarde. Agora. Então, meus queridos, eu agradeço por vocês terem continuado conosco, né? E nós pedimos desculpas, mas nós sabemos que os tempos são esses mesmos, né? Nós vamos ter que enfrentar aí os problemas de tecnologia. Isso é coisa mais comum atualmente para nós, já faz parte da nossa rotina, né? E nós agradecemos a Carla pelas reflexões, né? Muita gente participando aqui com os seus comentários. E então, mais uma vez, obrigada por estarem conosco, né? Por estarmos juntos mais uma vez aqui na realização dessas doutrinárias, que é muito importante, né? Que nós tenhamos esse alimento espiritual na nossa vida. E muito obrigada a todos. Nós vamos agora fazer nosso encerramento com uma prece conjunta. Então, que os nossos corações se unam nesse momento, mais uma vez, estreitando os nossos laços, agradecendo por essa importante mensagem recebida nessa tarde, que nos faz pensar a respeito de nós mesmos, que nos leva a refletir e a conhecer-nos melhor. E, claro, pedindo ao nosso Mestre Jesus, que, sabendo que Ele está ao nosso lado, que segure as nossas mãos sempre, que nos faça sermos corajosos, para que possamos, de fato, ter a coragem de eleger apenas o que for o melhor caminho para nós. E assim, queridos amigos, nós vamos, em nome de Deus e de Jesus, nosso amado Mestre, dos nossos queridos amigos espirituais, encerrar mais uma tarde doutrinária da Associação Espírita Fé e Caridade. Que assim seja, tenhamos todos uma boa tarde e uma excelente semana. Boa tarde a todos.
Um beijo no coração de todos vocês.